Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais essa coluna em edição especial dos Empreendedores Compulsivos aqui na Rádio Band News FM. Eu sou Luiz Felipe Pátio dos Empreendedores Compulsivos, aqui ao meu lado está Alessandro Saad, o fundador dos Empreendedores Compulsivos. Olá, Alessandro, tudo bem? Tudo bem, Luiz, como é que você está? Tudo bem. Hoje vamos para mais uma entrevista especial com um convidado muito legal que vai contar um pouco sobre o empreendedorismo, sobre como ele tem ajudado a transformar a vida de muitas pessoas aqui. Eu vou trazer ele logo para a sala e aí a gente já segue nas apresentações. Olá, bem-vindo, Renê, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Luiz, bom dia, Alessandro, prazer estar com vocês. Bem-vindo, Renê, obrigado por ter tempo para conversar com a gente. Muito bom, deixa eu apresentar aqui para a gente sentir o peso do convidado de hoje, né? Esse aí é o Renê Seifert Jr., ele é PhD em Administração de Empresas pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido, é professor de Administração de Empresas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, líder do grupo de pesquisa e organizações não convencionais, onde dedica-se à pesquisa na área de tecnologias alternativas na gestão, com particular interesse para iniciativas que inspirem respostas positivas face à crise socioecológica contemporânea. Ele também é avaliador de artigos científicos em eventos e periódicos nacionais e internacionais na área de administração e organizações. Ele é pai do Oliver, do Thomas, e juntamente com a sua esposa, Vanessa Seifert, ele é responsável pelo Pão da Casa, uma iniciativa de resgate da arte da panificação no contexto da casa e da família. Produz pães de fermentação natural e, periodicamente, organiza cursos de panificação artesanal online e presenciais nesse lugar maravilhoso que ele está, que é a colônia Whitmarson, que é no interior do Paraná, pertinho de Curitiba, né, Renê? É isso aí, é isso aí. Então aqui, literalmente, né, sobre a sombra das árvores. Hoje em dia está meio nublado, mas é isso aí, é isso mesmo. Legal. Paradisíaco lugar. Paradisíaco. Como é que você foi parar em Colônia Whitmarson? Primeira pergunta curiosa essa. É uma resposta meio longa, mas para tentar resumir ela, a gente descobriu que quando eu estava fazendo doutorado na Inglaterra, que não importa o lugar em que você está, mas com quem você está. Porque a gente estava na Inglaterra, mas depois que passou aqueles primeiros 3 ou 4 meses, que você se encanta com tudo, tira foto da arquitetura, as pessoas, aquela coisa toda, chegou o inverno, a gente chegou lá, era final do outono, chegou o inverno, escureceu, não tinha sol, e de repente tudo aquilo que a gente achava interessante passou a odiar, né? No sentido, sim, as pessoas não se cumprimentavam, ninguém chamava a gente para jantar, aquela coisa toda. E foi um amigo que falou assim: Renê, por que em vez de você ficar reclamando por aquilo que você não tem, por exemplo, o fato das pessoas não chamarem você para jantar, para ir no pub, tomar cerveja, por que você não começa a dar aquilo que você quer receber? E isso para mim foi muito forte, né? E eu lembro que foi um start para reconhecer que não interessa o lugar em que você está, mas com quem você está. E nisso, quando a gente voltou, terminei o doutorado, voltei para o Brasil, a gente foi intencionalmente morar perto de alguns amigos. E lá a gente começou uma atividade de agricultura urbana, na época que ninguém falava isso no Brasil. Depois que a gente depois de uns 3 ou 4 anos, a gente tinha cabra, galinha. Eu tinha galinha no apartamento, para você ter ideia. A gente tinha coelho e produzia cerca de 4 toneladas de comida por ano, em 3 famílias, num terreno de 350 metros quadrados. Só que a gente tomou uma notificação da prefeitura, depois tomou a segunda, aquela coisa toda, a gente começou a procurar lugares fora da cidade para continuar fazendo. Essa história de uma organização que a gente chama de Casa da Videira, que é um grupo de amigos, e a gente acabou mudando para Palmeira. A Casa da Videira, na instituição, foi um pouco mais para frente, na cidade de Palmeira, que está a 30 quilômetros daqui, e eu, porque ainda tenho uma relação com a universidade, para estar mais perto, eu acabei achando uma casa para alugar aqui na colônia Whitmarson, e isso tem agora 6 anos que a gente está aqui, né, nesse espaço. Legal. E deixa eu fazer uma pergunta, assim, que intervalo de tempo foi esse? Quer dizer, você voltou do doutorado, aí ficou mais ou menos 3 anos, é isso? 3, 4 anos com essa iniciativa na cidade, um negócio mais urbano, e depois é isso?
Isso, então eu fui para a Inglaterra em 2006, voltei em 2010, final de 2010, e de 2011 a 2014, então são cerca de 3 anos, eu fiquei em Curitiba, e lá, nesse grupo de amigos, né, eram 3 famílias, eu, a Vanessa, na época tinha só o Oliver, que era bebezão, o Cláudio e o Eduardo, e a gente tinha essa iniciativa de agricultura urbana, e que começou com duas perguntas. A primeira era se a gente dava conta do nosso lixo, porque os nossos avós davam conta do lixo. E a segunda pergunta era se a gente conseguia produzir comida em casa, para ter um pouquinho mais de resiliência e soberania alimentar. Então a gente estava muito preocupado com a questão do lixo, e aí para você produzir comida, você precisa do lixo, principalmente o resíduo orgânico, não o plástico, né, e a embalagem, mas precisa de resíduo orgânico para compostar, para ter terra, para ter comida. E quem acelera esse processo é o animal, sempre foi isso. Então, se a gente lembrar dos nossos avós, que vieram do contexto rural, ou muitos deles moravam no contexto da cidade, mas tinha lá uma cabrinha, tinha um porquinho no fundo do quintal, porque o animal ele é uma usina de biodigestão, então ele acelera esse processo de gerar algo que a gente precisa para produzir comida, né? Que é o esterco, que depois você composta e tem terra. Então, foi mais ou menos nesse tempo e nesse contexto que acabou trazendo a gente para cá, para eu estar nesse espaço agora, né? Legal. E nessa história toda, onde é que entrou o pão na sua vida? Como que isso começou? Você sempre fez pão e depois a criação quando você mudou aí para o campo, você resolveu trocar e difundir o conhecimento? Ou isso começou depois da sua volta? Como é que foi a história do pão? Foi de uma forma bem inusitada e não pensada. Tem uma relação com isso que eu estava falando, que posteriormente esse incômodo com o resíduo, com o lixo, né, principalmente a embalagem. Na época, a gente já foi para a Inglaterra e já estava muito preocupado com isso, em função dos amigos. A gente está tentando, o Cláudio, o Eduardo, a gente está tentando reduzir resíduo. E eu lembro que quando a gente chegou na Inglaterra, a gente tinha por costume ver a quantidade de embalagem que a gente gerava toda semana. E ao contrário do Brasil, na Inglaterra tudo já estava muito mais industrializado. Então a quantidade de pacote plástico que a gente gerava era enorme. E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou reduzir o lixo? E eu lembro de numa desses dias, né, isso lá para 2007, mais ou menos, estava no supermercado e fui comprar um pão, pegar pão, porque era no supermercado que a gente comprava pão. A Inglaterra já não tinha mais as padarias, né, que tinham tradicionalmente, que a gente ainda encontra no Brasil, e eu peguei o pão e lembro de estar olhando para ele assim, puxa, até o pão aqui está ensacado, como que eu vou me livrar desse saco plástico? Eu pensei, daí que me veio a lembrança, meu pai fazia pão em casa, se eu fizer um pão em casa, é um saco de plástico a menos. Aí eu devolvi aquele pão, comprei um pacote de farinha, um sachê de fermento, e fiz o pão, e segui a receita que estava atrás do pacote. Né? Isso tem quase 12 anos atrás. E quando saiu aquele pão de dentro, foi como se um vírus tivesse me pegado, sabe? Eu me apaixonei por aquilo. E eu me reconheci, assim, nossa, eu fiz isso com a minha mão. Né? E foi muito legal. Depois disso, virou história, né? Eu comecei a fazer muito mais pão que eu conseguia comer, eu e a esposa, e a Vanessa. E aí o que você faz? Bom, eu fiz 2, 3, 4 pães e pegava e começava a distribuir, dava para um, dava para outro, dava para o vizinho de porta, e aí eu vi que o pão ele tinha uma possibilidade de aproximar as pessoas e ir criando comunidade, e daí não demorou, quando a gente voltou para o Brasil, e daí isso começou a aumentar, eu comecei a fazer pão, pegava forno emprestada de um amigo, quem tinha forno maior eu ia na casa, atravessava a cidade levando os pãezinhos fermentando para assar, na casa de um amigo, que dava quase 1 hora dentro de Curitiba, né, de transporte. Então, foi assim. E daí as pessoas pediram para eu começar a ensinar. Né? E aí surgiu o curso, né? Eu falei, mas eu sou professor da área de administração de empresas, não sou padeiro, como que eu vou ensinar, né? Tem muita gente que é muito mais capacitado do que eu. Não, mas a gente quer fazer esse pão, porque na época eu comecei a fazer um pão de fermentação natural, que ainda era incipiente, tinha no Brasil muito tempo atrás, foi substituído, e comecei a resgatar isso, e as pessoas se apaixonaram no sabor do pão, e eu
E aí surgiu a primeira turma, e daí um falou para o outro, e daí a gente também quer, a gente também quer. Hoje a gente recebe gente do Brasil todo aqui nesse espaço, os cursos presenciais que aconteciam pré-pandemia, agora está em suspensão, e também através do curso online. Então um monte de gente começou, né, com uma coisa tão trivial a fazer pão, e a gente já pode ajudar muita gente nessa caminhada. Você sabe o que você está falando, assim, eu fui ouvindo, assim, a primeira coisa, eu sou descendente de árabe, né? E a comida é um negócio que une muito as pessoas, né? Então, assim, você pode ver, na verdade, qualquer família, né? Se é italiano, todo mundo, é que o árabe, ele é um pouco mais exagerado na oferta da comida. Mas, assim, a gente entende que isso une as pessoas, isso gera vínculos e tal, e gera momentos onde o foco está ali na relação, em compartilhar e tal. E quando você leva isso e junto surge a possibilidade de você compartilhar também o conhecimento, não que você está oferecendo, mas que as pessoas estão demandando, é uma prova que tem alguns ingredientes aí, fazendo um trocadilho, que tem uma receita perfeita para esse negócio fermentar. Que é assim, tem a sua paixão por pão, independente de para quem que seja ali, né? Tem a sua consciência de que isso aqui, de alguma forma, você está ajudando o planeta, você está ajudando as pessoas. Você não falou, mas eu tenho certeza absoluta que tem um pouco do rigor do professor aqui, de ter a receita certa, de ter o processo e tal, né? E ao mesmo tempo, tem essa habilidade sua de transmitir o conhecimento, que o professor ele vai aprendendo, cada um tem um estilo, né? Mas vai aprendendo um jeito de transmitir o conhecimento e tal. Isso tudo tem aquela mágica final que é você ter paixão pelo que você faz a ponto de encantar a pessoa, né? Então você está falando isso, eu estou vendo seu olho brilhando, eu estou vendo. E aí quando você falou, não, mas quando eu vi que aquilo saiu, aí o olho do Luiz brilhou, porque ele faz pão também. Então, assim. Teve o mesmo sentimento quando nasceu o primeiro. Entendeu? Então, assim, para a gente é muito claro que tem que ter uma junção de fatores aí. Claro que só isso não é receita de sucesso, porque tem que ter uma persistência, né? Mas está muito claro para mim, eu acho que o Luiz vai concordar, que os ingredientes na proporção correta estão aí dentro dessa história que você contou para a gente, né? E eu queria ouvir um pouquinho, assim, você falou da Vanessa e eu esqueci o nome dos filhos. Oliver e Thomas. Oliver e Thomas. Assim, olhando os materiais, assim, muitas vezes vocês estão juntos na mesma foto. Assim, como é que é envolver a família na iniciativa empreendedora do negócio tão diferente? Essa é bem legal essa tua pergunta, Alessandro, porque, na verdade, assim, como eu sou professor, ao longo dessa história, o paralelo, caminhando junto com isso, eu fui, assim, tentando aproximar essas duas coisas, e a minha área de pesquisa hoje são formas não convencionais de organização, ou o que chamo de tecnologias alternativas de organização e gestão. O que a gente tenta fazer aqui obviamente, com a reflexão, leitura de livros, e é uma grande experimentação de resgatar um modo de produção que já foi dominante na história humana, mas que acabou em desuso ou sendo substituído pelo modo de produção que é dominante hoje, que é a lógica industrial. Eu chamo de convencional. E qual é esse modo? Até o século XVIII, mais ou menos, você tem o que é predominante é um modo de produção que a gente chama de artesanal, ou artífice. Então, se você quisesse um casaco, uma blusa, quem ia fazer isso provavelmente era numa lógica artesanal. Artesanal que usa as mãos, sem muita utilização de maquinário. Perfeito. E o que tem por característica esse modo de produção é que o artesão ele trabalha muito próximo de casa, né? Normalmente o ateliê está na casa dele, e ele ele conhece todo o processo do início ao fim. E por estar em casa, você também tem, para mim a casa ela tem uma vocação para ser um espaço de produção que a modernidade separou. A gente sai de casa para trabalhar. E a pergunta que a gente tem feito é por que não trabalhar em casa também, e agora a pandemia de certa forma, obrigou todo mundo a voltar para casa e todo mundo não, né? Mas uma boa parte das pessoas a reaprender a trabalhar em casa. Agora, a casa, além de ser um espaço de produção, ele tem uma característica muito peculiar, que aí eu vou responder a tua pergunta, que é um espaço de convivialidade. Se você olhar, quando eu faço pão em casa, a cozinha de casa, ela naturalmente é um espaço de encontro, que junta
a família, que junta amigos, todo mundo é bem-vindo. Se eu estou num contexto de uma padaria convencional, provavelmente uma criança não vai poder entrar ali. E tem muito equipamento que vai ser perigoso para ela chegar até perto, né? Então, Então, o que a gente acabou fazendo? É uma grande experiência de produzir pães e de ensinar dentro desse contexto. Agora, é óbvio que isso me impõe certos limites. E não estou querendo dizer de que essa é a melhor maneira, que todo mundo deveria ser assim, ou que esse é a solução para o mundo. Não é isso, é só uma experiência que a gente está fazendo como família. E também aprendendo quais são os limites para isso. É óbvio que num contexto de casa eu não consigo fazer 500 pães por dia. Não consigo atender o bairro. Eu consigo fazer um pouco de pão. A gente fazia aqui o máximo que a gente conseguiu fazer, e era bastante, assim, num espaço de 24 horas, mais ou menos, a gente fazia, eu e a Vanessa, aí, com a ajuda de amigos, e às vezes até a criançada também, sempre na volta, e fazia 100 e poucos quilos. Agora, para uma padaria convencional, isso não é nada. Para uma família, para um artesão, é muito. Fora, além disso, você tem o esforço físico, quando você aguenta ficar de pé, colocar a sua mão. Então, tudo que a gente faz, a gente foi aprendendo isso, então hoje tudo que a gente faz, a família acaba fazendo parte. E o grande desafio é a gente reconhecer quais são os limites, porque a família também é um elemento sagrado. Se eu começo a estressar demais a produção, eu já não posso brincar com os meus filhos. Foi um processo agora que aconteceu na pandemia. Eles falaram assim, ô pai, você está só no computador. Você está só no computador. Tudo foi para o computador, né? Era reunião, aula, né? Como sou professor, então tem aula online. Então, minhas aulas de mestrado, tinha 3 horas de aula, né? A gurizada ficava louco, os meus guris ficavam loucos. Pai, você não pula mais na cama elástica, né? Então, reconhecer esses limites também faz parte dessa grande experiência, desse modo de produção. Agora, dentro da dosagem correta, também esse lado de aproximar a família, isso também ajudou pode-se dizer que ajudou a criar um vínculo maior com as crianças? Porque a gente vê nos seus vídeos sempre ou tá o Oliver, ou tá o Thomas, às vezes estão te ajudando, colocando a mão na massa, também ajuda na parte do vínculo da família, que talvez se você tivesse passando o dia na universidade, você não teria com eles. Exato. Então, porque é a atividade que eles podem fazer parte. E isso cria um contexto de aprendizagem enorme. Para nós, né, eu digo, eu e a Vanessa, a gente aprende com eles como eles aprendem conosco, né? Então tá sempre esse processo, porque ele tá vendo que é um processo de produção, tá vendo o cuidado que você tem, por exemplo, na preparação da massa, no resultado final. E aí, até falando, né, que a gente tá falando de empreendedorismo, eles já começam a perceber o trabalho que você tem e o resultado daquilo, muito além do que meramente só o resultado financeiro. Então é uma atividade. Eu costumo dizer que eu não faço pão para vender, e de fato eu não vendo pão aqui. O que a gente faz é uma outra economia que eu chamo de economia da dádiva. Eu troco pão, né? Inclusive a cerca que está vendo aqui atrás, os palanques, tudo foi trocado por pão. Cada palanque desse aqui valia um pão. Os cavalos estão dentro da cerca, foi trocado por pão. Né? Nossa, bem resgatando os valores de antigamente. Então a gente foi construindo isso e é uma preocupação nossa, tanto minha como da Vanessa, de que os meninos eles possam perceber que a vida é muito mais ampla. E eu assim, aí é uma visão bem particular minha, eu não gosto de reduzir uma troca só à questão econômica. Né? A troca, por exemplo, antes o Alessandro falou assim, a comida nos aproxima. Quando eu dou um pão, então eu faço pão para fazer amigos. Porque essa é a maior riqueza que a gente acabou aprendendo no início daquela história lá, é a comunidade, são pessoas. E quando você entrega o pão para alguém, mas não aceita necessariamente o dinheiro ali, porque o dinheiro ele encerra a relação no momento. A pessoa se sente na obrigação de retribuir. Então, se eu te dou um presente, você, o cara me deu um presente, e ele não quer pegar o meu dinheiro. Reciprocidade, daí você vai ganhar uma garrafa de vinho. Né? E isso, a gente descobriu isso meio que assim, né? Sem pensar também, porque eu comecei leva o pão para você. Aí o cara vinha com um presente. Eu disse, mas esse negócio é legal. Eu tinha um amigo que fazia cerveja, um cervejeiro aqui, uma super cervejaria de Curitiba, né? Na época a gente estava morando ainda lá, eu levava pão para ele. Ele me dava uma cerveja. Eu disse, eu gostei,
né? Na outra semana faziam pão, e assim começou essa economia, né? Então é esse grande espaço que as crianças fazem parte e vão vendo que a lógica das trocas, da troca econômica, né? Ela é muito mais ampla, né? Do que a gente... Eu estou te vendo aí falar, René, assim, e a gente, antes de começar a gravar, estava falando assim de escambo contemporâneo, né? Tem uma outra pegada, mas voltando lá na sua fala do artesão, e fazendo analogia, assim, o artesão, ele trabalha na garagem, como as startups nascem nas garagens, só que elas nascem para sair da garagem. O artesão trabalha na garagem para continuar ali, né? Para fazer essa... E uma coisa do seu exemplo é que o artesão, ele tem uma competência reconhecida, né, pelo que ele faz, e ele é demandado não por necessidade, né? Ele só é demandado quando a pessoa necessita. E aí você gera também um reconhecimento das competências complementares. Você faz a cerveja, eu faço o pão. Pô, eu não tenho nada para te dar agora, não tem problema, eu estou te dando pão. Não estou dando para receber. Eu sei que eu estou criando aqui um vínculo, eu estou criando vou usar uma palavra ruim, uma dívida, né? Mas na verdade... de fato, é uma dívida, né? Mas eu estou criando um vínculo aqui, e eu estou criando aqui uma economia, eu vou chamar de economia circular e tal. Mas tudo isso parte de um modelo mental muito diferente que você tem, que faz muito sentido para mim, né? E é muito difícil para a gente que mora na cidade, que compra no supermercado ou na feira, né? Ou para a gente que não produz bens tangíveis, a gente trabalha com conhecimento só. Você trabalha com conhecimento administrativo, conhecimento culinário, mas também você tem alguns produtos, você faz produtos, né? E a gente já fez alguns escambos, assim, a gente tem um trabalho pro bono muito forte com o pessoal da área educacional e tal, né? E foi isso que me levou lá pro Estro para cuidar desses jovens, mas assim, como é que a gente vai mexendo nesse modelo mental, René? Porque senão vira Don Quixote, né? Se bem que eu estou mais para Sancho Panza, mas como é que a gente faz essa mudança de mentalidade? Como é que a gente contamina as pessoas com essa coisa que é tão verdadeira para você e que você está mostrando que funciona e não é um discurso vazio, porque você faz o que você está falando, que você acredita, né? Uhum. Então, Alessandro, eu acredito muito numa possibilidade talvez de co-inspiração, né? Muito mais do que conscientização. Eu não acredito muito nessa lógica de conscientização, porque senão a pessoa que é conscientizada acaba ficando dependente de você. Mas é mais ou menos, a minha esposa, ela adora flores e jardim e colocar a mão na terra. E esse pessoal, por que você faz jardim? Porque é bonito, né? Só isso. Eu acho que essa é uma diferença. Quando a gente olha, e que você estava comentando isso, quando você olha para o artesão, ele tem como referência para sua produção aquilo que ele acha bom, aquilo que ele acha belo, aquilo que ele gosta de fazer e que quando ele olha, dá satisfação. Na lógica convencional, tipicamente a gente tende a olhar muito para coisa, o que o mercado quer. Né? Daí, imagine se a minha esposa fosse fazer, ela poderia fazer um jardim, o que o mercado, qual que é a flor, qual que as pessoas, ou que pão que as pessoas vão gostar, ele quer um pão barato, que seja assim, que seja assado. E o artesão, ele inverte isso. Então, eu acho que uma parte dessa forma de pensar não é uma coisa que o René foi iluminado, e isso veio né? Eu acho que foi sendo e está sendo construído, e assim, existem inúmeras contradições também, né, Claro, das coisas que a gente faz e tenta fazer. Então é sempre uma tensão, e nessa tensão a gente vai aprendendo. Agora, eu gosto muito, né, o trabalho artesanal me ajudou a olhar, mesmo como professor de administração, a tentar reconhecer e criar espaços de negócio e de produção em que não necessariamente sejam somente orientados por uma lógica de mercado, mas que seja orientado por uma lógica pessoal, que seja comunitária,
né? Eu digo assim, comunitária, assim, envolve até os vizinhos, as pessoas que estão na volta, que seja familiar, porque a nossa vida é essa complexidade. A gente tem que, de alguma forma, eu acho que esse é o nosso desafio, enquanto de criar negócios que permitam a expressão de tudo isso. No pão, especificamente, eu queria um pão. Muitas pessoas, quando começam a fazer pão, qual é a melhor farinha? Eu quero uma farinha importada. Assim, eu não quero a melhor farinha, eu quero a farinha da minha terra. Ou a farinha de onde eu tô, né? Eu sou lá do Rio Grande do Sul, mas estou no Paraná já há muito tempo. O Paraná é um grande produtor de trigo. Então eu assumi um limite. Eu falei assim, todo meu pão ele vai ser com farinha que é produzida o máximo possível localmente. Então eu penso que essa relação, né, que a gente tenta talvez inspirar as pessoas. Não é só uma coisa que já está pronta, mas está em constante processo, em constante mudança. Por falar em inspirar, e essa coisa do pão tem inspirado muita gente, a gente tem visto isso com a tal da pandemia, você mesmo já falou que em momento nenhum, se é que eu me corrijo se eu estiver errado, você usou o pão para vender em troca de dinheiro. Você sempre doou o pão ou acabou trocando alguma coisa que, ok, é uma forma de, vamos dizer assim, comercializar o seu pão, fazer uma permuta pela cerca, pelo cavalinho. E aí, quando você decidiu fazer o curso, né, criar o canal do Pão da Casa e criar o curso, e aí só para dizer, né, o Instagram do René tem 71 mil seguidores, e o YouTube tem 226 mil seguidores, é gente pra caramba. Quando você resolveu criar o curso, você fala que o curso vai ser revertido para a criação da Casa dos Saberes Artífices, né? Então, está muito claro que, assim, a sua forma de sobrevivência, vamos dizer, de renda da sua família, que paga a escola das crianças, que paga o seu aluguel, que paga tudo, é a universidade, e o pão é a sua causa. E por que você resolveu usar o curso para investir nessa Casa de Saberes Artífices? Tá. Então, sobre a questão da venda do pão, a maior parte era troca, mas sim, eu vendi pão um tempo. Uma parte a gente vendia porque eu tinha... É aquela coisa de tentar achar o equilíbrio, sabe? Não é só ou viver num mundo totalmente romantizado, porque muitas vezes as pessoas me escutam falando assim, o cara vive num mundo que é o ideal, é perfeito, assim, não é. O boleto chega para você igual chega para gente. E chega boleto de farinha, né? Eu tenho que pagar a farinha. Então, ao mesmo tempo que tem a troca, tinha a venda também. Hoje só tem troca, não tem mais venda, mas teve uma parte que a gente vendia exatamente para pagar custos. Eu tinha que comprar farinha, algumas não conseguia trocar tudo, né? Até que, assim, um cavalo, eu queria comprar um cavalo, mas daí chegou um dia um senhor aqui que ele falou, não quer trocar um cavalo por pão? Eu falei assim, fechou? Né? Então, é isso. Aí, e como eu disse, tudo isso é uma grande experiência, né? E assim, extremamente privilegiado que eu tive, que eu tenho, né? Por exemplo, a universidade, ela mantém meus cursos, meu trabalho na universidade, fazer pão, acordo de madrugada, né? Trabalho no final de semana, porque é um prazer. Agora, todo esse processo de fazer pão levou a gente a redescobrir a cozinha e a casa como um espaço de produção. Então, é possível produzir em casa. E com o tempo a gente foi vendo, puxa, isso é muito legal. Só que tudo isso que a gente está fazendo, que eu faço aqui, que a minha esposa faz, a gente faz em família, parece que é novo, mas se a gente olhar os nossos avós, todo mundo fazia. Não tem nada de diferente. Os nossos avós, só pensar, ou bisavós, né, se olhar, assim, eles faziam pão, cozinhavam em casa. O meu avô, por exemplo, ele era carpinteiro, ele mesmo construiu a casa dele, né? Então você tinha o contexto da casa sempre é muito ativa, muita produção. E aí você começa pelo pão, daqui a pouco eu estava fazendo cerveja, estava criando porco, estava fazendo linguiça, fazendo manteiga, aí você faz a geleia, cozinha, faz o bolo, faz cuca, e assim, e aí você começa, aquilo vira uma usina de produção, né? Eu faço meu vinagre aqui, né? A fruta, e assim vai. Enfim, é muito legal. Agora, quando eu estava olhando para os meus meninos, eu falei assim, puxa, tem muita criança, tem muita gente que muitas vezes quer aprender isso, mas não acha essa possibilidade. E aí foi que surgiu, e se a gente transformar essa casa numa casa que
pesquisa, resgata e divulga saberes artesanais, saberes artífices, que, por exemplo, né, na área do pão, tem fermentos que estão sumindo, o fermento de Cristo, o fermento de garrafa, o fermento de batatinha, as pessoas já não sabem mais, que passava de uma casa para outra, e a gente precisa, eu acho que são coisas que talvez seja importante, se a comunidade achar que é importante a gente preservar. Então a gente acabou, e aí uma sequência de fatores levou, assim, a gente tem um projeto, né, de construir essa casa, já tem projeto arquitetônico, tem engenharia, tem o terreno, só que precisa financiar, né, e tá caro. Não dá para fazer com pão a casa, né? E como eu tenho essa lógica de pensar e de trabalhar que é um pouco diferente da lógica convencional, eu ficava pensando o seguinte, olha, puxa, se eu pegar um financiamento, eu for na lógica convencional, pegar um financiamento, aquele financiamento eu vou ter que pagar, e vai demorar, e vai ter uma pressão, principalmente de crescimento. Se eu falar assim, eu não quero crescer, tem juro, eu vou ter que crescer, não é minha escolha. Sim. Como que eu vou fazer, como que a gente vai fazer isso para levantar esse recurso? Então surgiu, eu já tinha o curso presencial aqui, só que ele tem um limite, né, de pessoas que eu consigo atender, cabem 12 pessoas aqui em volta da mesa, o que dá, e a gente também fazia uma lógica que não tinha preço o curso, as pessoas contribuíam quando elas queriam, só que quando surgiu esse projeto, eu falei, bom, eu preciso financiar, então fazer o seguinte, eu vou compartilhar essa intenção com as pessoas, com a comunidade. E se elas acharem que isso é importante, que não for só uma coisa do Renê, só da Vanessa, se elas acharem, elas vão querer fazer parte disso. Então, o curso online de panificação, todo o recurso, ele é investido nesse projeto, né, que está tomando um corpo cada vez maior agora, e está cada vez mais me ocupando mais também. Então, assim, em poucas palavras, que já foi bastante, né, mas é mais ou menos essa história, sabe? O curso, a gente quer aplicar nessa casa, e se Deus quiser, ela sai do papel, né? Cada mês a gente faz um pouquinho, a gente já começou fazendo jardinagem lá no terreno para... Ô Renê, e você vê lá na frente, assim, você vislumbra um momento em que isso tome mais tempo do que você tenha disponível, e que talvez isso tenha que virar a sua principal fonte de renda, tipo uma remuneração para tocar isso, uma vez que eu sei que ensinar é uma coisa importante para você, como é para a gente também, né? Tem uma dependência psíquica, química quase, né, do professor em estar dentro da sala, mas você tem outras salas, como esse ambiente maravilhoso aí, que não deixa de ser uma sala de aula e tal, assim. Você vislumbra o momento que você tem que fazer essa transição? Sim. É bem possível que eu tenha que fazer, né? Isso não era considerado, mas talvez porque é aquela coisa, quando você tem algo que esteja essa lógica artífice, ela acaba tomando muita energia, e querer fazer tudo acaba não dando certo, e tem algumas coisas que são inegociáveis, né? Por exemplo, que a gente sacraliza, por exemplo, a vida da família não tem negociação. Então os meus filhos, eles são um termômetro, aquilo que ele fala, quando ele fala assim, pai, você não está brincando, ou assim, opa, acendeu um ponto aqui, né? Se eu não tenho tempo para ir ler uma história para eles, esse é o meu termômetro. Perfeito. Então é possível, sim. E aí eu não tenho plano, né? Eu procuro não trabalhar, apesar de ser professor de administração, né? E eu sei que isso aqui é meio, assim, não é todos que vão concordar, e eu não acho que a minha resposta seja melhor também, mas eu tento não ter um plano definido, mas agir de acordo com as contingências, porque a gente nunca sabe qual que é a curva que a vida vai fazer logo ali na frente. Então, obviamente, eu tenho intenções, tenho desejos, tenho direções, né? Por exemplo, eu acabei de falar, uma direção que a gente está seguindo, a gente quer construir essa casa, né? Agora, se ela vai ser construída, como ela vai ser, será que vai ser exatamente como está lá no papel? Eu não tenho certeza. Então, pode ser, e se vai ser na configuração de vida que a gente está agora, eu não tenho certeza. Mas eu acho que essa é a resposta. Talvez vai ter que mudar, sabe? E as coisas, a pandemia acelerou muito o crescimento, né? O Luiz estava falando, poxa, o canal cresceu muito. Para você ter uma ideia,
o nosso Instagram, há um ano e pouquinho atrás, tinha 4 mil seguidores. São 71 mil hoje. 70, você vê assim, assim, isso é assustador, e eu tô tentando processar isso também, sabe? Porque 71 mil pessoas, se você pensar, ou no canal YouTube que 1% vai te mandar uma mensagem, vai pedir, vai fazer uma pergunta, e aí como o professor gosta de responder, né, e as pessoas precisam, é importante que elas sejam respondidas, só que fica um negócio, é um volume, começa a tomar uma proporção que eu tô tentando aprender. Eu não tenho ainda uma estrutura de back-office, de repente. René, você tocou num assunto aí que é legal, assim, você falou da pandemia, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como você se adaptou à pandemia e se ela teve pontos positivos e negativos. Eu brinco que a pandemia acelerou diversos processos em muitas empresas ou decisões que famílias deveriam tomar e não tinham coragem ou postergavam essa decisão e a pandemia fez com que a gente tivesse que ter um pouco mais de coragem ou de senso de urgência para fazer. Eu brinco lá no Espro que a gente teve uma oportunidade única de pegar uma instituição de 40 anos e dar um salto na transformação digital. E o acordo que eu fiz com o conselho diretor da instituição, se der certo, o mérito é do time, se der errado, a culpa é do Covid. Então, tá tudo certo, vamos lá. Né? Porque o cenário caótico já estava desenhado pela pandemia. Então, vamos tentar fazer aqui esse negócio funcionar. Como é que foi para você? Que caminhos você encontrou? Então, a gente já estava desconfiado, eu já tinha essa intenção, essa direção, há pelo menos uns 6 ou 7 anos atrás, de que a gente queria transformar a casa num espaço de produção e que a gente queria estar mais próximo e trabalhar em casa. Então, isso foi sendo construído ao longo do tempo. Eu tenho uma visão tanto quanto pessimista, assim, em relação a futuro. E a gente sempre foi desconfiado de que em algum momento as pessoas teriam que ter mais resiliência em casa. Quando eu me via no contexto urbano, dentro de um apartamento, eu falei assim, isso aqui é a receita para dar errado. Então eu falei assim, bom, vamos começar a mudar. A gente já tinha, vamos sair, a gente chegou aqui. Então quando chegou a pandemia, em termos de rotina de casa, não mudou muita coisa. Né? Assim, eu digo assim, de fazer. Tenho, por exemplo, tem bicho que tem que cuidar, já tem uma lógica de trabalho mais caseira, doméstica. Agora, então, a gente já viu que a gente conseguiu ter muito mais resiliência. Por exemplo, estou num espaço aqui, ó, que as crianças elas podem brincar. Sabe, eu estou num contexto de pandemia, então eles não podiam mais brincar com o vizinho. Né? A gente tentou manter esse distanciamento. Mas eles estavam subindo na árvore, estavam pulando na cama elástica, andava a cavalo, e assim, né, anda de bicicleta aqui dentro. Por outro lado, uma coisa que, assim, acho que pegou todo mundo é a questão do distanciamento social, né? A gente sentiu muito. A nossa casa sempre teve muita gente, né? Eu fazia pizza aqui, a minha pizza põe fogo no forno a lenha, e as pessoas vão chegando, cada um traz uma coisa, um traz cerveja, outro traz vinho, outro traz queijo, e assim vai, de repente tem 15, 20, 30 pessoas aqui, e isso direto, sabe? De repente não tem mais, parece que fica meio... então a gente gosta muito de receber pessoas, de ter pessoas na volta. Então, pensando nisso, eu acho que assim, a pandemia, de certa forma, ela levou as pessoas de volta para casa. A gente está tentando reaprender como é trabalhar em casa, né, no modo geral. Mas, e aí a gente viu que a gente está é como se fosse na beira de um abismo, né? Esse mundo, a lógica de negócios, de empresa, de moradia que a gente tem, de cidade, de coisa grande, parece que não é sustentável no longo prazo, né? A gente não sabe se vem a segunda onda, a terceira onda, o que espera para a gente. Então eu penso que um dos desafios, seja para as famílias, para as empresas, é a gente ter mais resiliência. E como é que você vê, como é que é o pão, como é que você vê o pão no contexto transformador da vida das pessoas? Eu quero dizer assim, como você disse, o seu Instagram cresceu absurdamente durante a pandemia, o YouTube cresceu absurdamente, seu número de alunos online vem crescendo a cada curso e aconteceu na pandemia. Quer dizer, o pão foi um grande apoio para as pessoas durante a pandemia.
E por que motivo que foi? Você consegue medir quantas pessoas começaram a fazer pão só para ter um hobby, para não ficar parado e ter alguma coisa para fazer durante o dia? E quantas pessoas, né, ou se você consegue medir isso, usaram o pão como uma nova forma de renda e de gerar um negócio próprio porque perderam seus empregos ou para complementar a renda? Quer dizer, você tem ciência também desse valor que você está aportando na vida das pessoas, de alguma forma? Então, isso é uma coisa assim, muito legal que a gente viu acontecer na pandemia, porque para muitas pessoas, de certa forma, começou a ventar aqui, o, o, o pão ele serviu ou está servindo de um certo alento e de uma redescoberta de possibilidades e habilidades que muitas pessoas achavam que não tinha ou tinham esquecido. Isso traz memórias, isso traz uma nova forma de ver a vida. A pandemia, como ela levou as pessoas de volta para casa, eu recebo muitas mensagens de pessoas compartilhando o que aconteceu, né? Por exemplo, uma das alunas do curso trabalhava em uma multinacional e no início da pandemia perdeu o emprego. Aí o que a pessoa recebe é isso aí agora, né? E as contas para pagar e aquilo, a depressão ela bate na porta, né? Rápido. Aí numa dessas, a pessoa comentando comigo assim, vou tentar fazer um pão, vou tentar me ocupar. E o pão saiu, aquela surpresa de você tirar o pão, não importa se ele é o melhor pão do mundo, é mais ou menos como um filho, né? Você tira e aquilo que te pega. Ela começou a fazer 1, 2, de repente estava fazendo 30, 40 pães por semana, e entregava para o vizinho, outro, e assim, eu quero comprar, e isso está virando um pequeno negócio. Para precisar em termos de números, percentuais, assim, eu acho que, assim, das pessoas que estão fazendo o meu curso, talvez uns 15 a 20%, né, já fazem, são pessoas que estão descobrindo o pão como uma possibilidade de um pequeno negócio. Alguns já tinham padarias, outros estão começando. E eu acho isso super legal. Algumas pessoas começam como um hobby, né, para se ocupar, só que o pão, como qualquer outra coisa que você vai fazer artesanalmente, né, ele começa a fazer um pão e de repente o filho, a filha vem e começa a ajudar, ele redescobre uma outra coisa, ele redescobre a habilidade manual que no mundo que a gente vive, né, só está usando o dedo para apertar botão e de repente você está modelando uma massa, né? Então tudo isso vai abrindo portas e caminhos, e aí que eu falo, essas contingências da vida, que a gente não sabe onde elas podem nos levar. Quem ia imaginar, sei lá, 10 anos atrás, eu fui treinado para ser doutor e dar aula de administração, né? Para fazer pesquisa de forma sistemática dentro da área de administração de empresas. Eu trabalhei muito tempo com negócios internacionais também, só que por causa de um saco de pão dentro do supermercado, fazendo um pão, a gente está conversando e falando sobre isso, né? Eu não tinha noção de que toda essa reviravolta. O plano, se você me perguntasse, quando eu tinha lá meus 30 anos, o que eu vou fazer na vida, cara, eu tinha virado professor, pesquisador, né? Estava participando de congresso, né? Faço bem menos disso, mas um monte de outras coisas, né? Eu costumo dizer, apesar de ser professor de administração, eu ajudei a abrir muito mais empresa com panificação e ensinando as pessoas a administrar numa perspectiva que eu acredito que seja uma resposta, não a solução, mas uma resposta para alguns dessas crises que a gente se depara no mundo contemporâneo, do que dentro da sala de aula. E daí o Alessandro falou, de fato, se eu mudar esse contexto, na verdade isso aqui é uma sala de aula. Né? Eu vejo para os meus filhos, assim, a gente está aprendendo toda hora. E talvez a pandemia também tenha questionado essa hegemonia da sala de aula enquanto o espaço apropriado para a aprendizagem. A gente talvez precise reaprender. E, de novo, o ateliê, a garagem, tradicionalmente era o espaço de aprendizagem que existia na Idade Média. Perfeito, Né? que é o laboratório que a gente tentou replicar o ateliê dentro da sala de aula, né? Exato. Então, assim, eu vou te interromper porque você falou um negócio assim que
doeu, assim, porque como se fosse menor, foi como soou para mim, como se fosse menor a importância ou a relevância da quantidade de pessoas que você ensinou por meio da planificação do que dentro da sala de aula. E eu acredito que essa sua capacidade de ensinar e os seus conhecimentos de administração, eles estão em tudo. E aí, na verdade, é o conhecimento aplicado, que na minha visão é o mais relevante que existe. Né? Se você está lá dentro de uma sala de aula, lendo o case de uma multinacional que fez não sei o que há 5 anos atrás, para dar tempo de ter sucesso, fazer o case, colocar no livro. Você está em tempo real falando assim, ó, é assim, funciona assim, eu não tenho essa resposta, mas um caminho seria esse, outro seria aquele, ver qual foi. Então, eu acho que é muito mais rico, muito mais valioso esse aprendizado que você não só transfere, mas constrói junto com a pessoa no mundo real, que é um pouco do que a gente faz nos compulsivos. Assim, a gente não tem a pretensão de ter a receita, a solução nenhuma. A nossa especialidade é em fazer pergunta. Uhum. Né? A gente criou um jeito de fazer as pessoas refletirem sobre as decisões que elas têm que tomar. Claro que a gente traz uma metodologia de gestão financeira, de gestão mercado, mas assim, são caminhos. Então, o que você faz é extremamente rico fora da sala de aula, é extremamente valioso, não só do ponto de vista de negócio, mas do ponto de vista do equilíbrio emocional das pessoas, como você comentou antes. Sim, sim, legal. Eu acho que, de fato, uma coisa que eu vejo que é diferente, Alessandro, em relação, por exemplo, à aprendizagem que ocorre nesse espaço fora e dentro da universidade, da sala de aula, que é assim, bem particular aqui, tá? Não quero generalizar, mas aqui em geral, quando muitos alunos que eu encontro dentro da sala de aula, eles estão de certa forma apáticos, porque ninguém perguntou para eles qual era o interesse, qual era tipo, o que move o coração dele. Quando você encontra um empreendedor ou quando alguém vem aqui e quer fazer um curso de pão voluntariamente, ele já vem sedento de aprender. E isso faz toda a diferença. Né? É a mesma coisa para uma criança, ele já vem, às vezes, com a pergunta do pai, por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? E isso é ver. Aí se você vai assim, ó, veja isso, você vai só criando um ambiente, a pessoa vai aprendendo, né? Ou como você falou, vai colocando mais perguntas do que simplesmente deu a resposta, e muitas vezes a gente é treinada a dar resposta, só dar resposta, e não colocar mais perguntas. Eu acho que é bem legal essa reflexão, porque em ambos os contextos a gente pode aprender, mudar e construir, né, algo que seja melhor, mais adequado. Com certeza. E eu acho que é importante também quando a gente fala de pão, e aí eu volto pro pão, porque também me apaixonei pela causa e tudo, ele transformou realmente, né, a vida de muitas pessoas, e a gente vê inclusive nos grupos do Pão da Casa, das redes sociais, as pessoas falando que ajudou muitas vezes a curar de uma depressão, a reencontrar pessoas pelo fato de fazer pão e levar para alguém. E eu acho que é importante também destacar a questão de resgatar a questão da saudabilidade, mas sem ser chato, né? Eu acho assim, você escreveu em algum lugar, que não lembro onde, falando sobre a fermentação adequada da massa, as qualidades nutricionais, as propriedades que um pão feito em casa tem, e a mesma coisa que o Luiz Américo Camargo fala, né? Um pão feito em casa, não importa se ele é integral, se ele é branco, se ele é fermento natural, se ele é fermento biológico, vai ser sempre muito mais saudável do que um pão industrializado. Pela questão dos conservantes, isso. E é bem legal isso que você falou, Luiz, e até porque eu cada vez mais tenho percebido e tentado compartilhar que a gente também não pode perder ou ser míope em relação ao pão e achar que o pão é só o resultado da farinha, água, sal e fermento. Como a gente falou, a hora que você coloca a mão na massa, as pessoas vão se agregando, aí tem aroma de pão sendo assado, daí alguém já começa a passar um café, aí você põe a mesa, as pessoas vão chegando, e tudo isso faz a gente parar. O ato de parar hoje, numa sociedade, numa lógica econômica que parece que não quer fazer com que a gente pare, que sempre nunca está bom, isso é algo que
cura um monte de problemas que a gente tem, sabe? E eu não estou falando isso como alguém que é, de novo, o iluminado que consegue fazer isso. É só compartilhando uma sensação e uma tensão que a gente sente a cada momento. Por exemplo, se você olhar agora o meu canal no YouTube, a gente estava fazendo vídeos toda semana, sabe? Só que de repente isso começou a bater numa outra coisa que é sagrada, que é a família ou até a saúde. Eu falei, não, para aí, vamos parar, chega. Vamos fazer uma vez por mês. Né? Ah, vai perder seguidor, não vai crescer tanto pelos próximos meses, não vai, sabe? Mas tem outra, então... E aí entra uma outra coisa que é a renúncia. Aprender a renunciar a algumas coisas e abrir mão é difícil. É difícil. Então, só que o pão, tudo isso que a gente está falando, para mim, assim, o pão ele faz muito sentido porque ele me leva a refletir sobre essas coisas. Então, não é só o resultado final, né, com uma casca bonita, uma cor dourada, ou com um certo alvéolo, miolo que você queria. Ele extrapola e vai levando a gente a essas reflexões. E eu acho que isso não acontece só comigo. Eu recebo várias mensagens, né, até você, né, Luiz, escreveu um texto sobre isso. O pão leva essas reflexões. E acho que não é, também que é só o pão. O ato de cozinhar, o ato de usar as mãos e até... Eu acho que assim, a gente pode talvez tentar resgatar uma noção de empreender numa perspectiva mais artesanal, sabe? Não só dominada pela lógica do mercado de que tem que crescer, 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 mas tentar achar um equilíbrio. Igual, aí de novo, né? Desculpa só falar a metáfora do pão. O pão, o que é um pão bom, assim, em termos técnicos? Ele não pode nem crescer muito pouco, senão ele fica denso e pesado. Mas se ele crescer demais, ele passa a história e fica denso e pesado. Então você tem que achar um equilíbrio. E eu acho que isso serve de uma metáfora boa para as empresas, para o empreendedorismo, sabe? A gente conseguir parar e dizer, tá bom, vamos aproveitar um pouquinho. Também, né? Pode ser que... E aí, mas eu não consegui comprar aquele negócio, eu não tenho ainda... Se a gente refletir, olhar bem, a gente vai ver que às vezes um abraço, um piquenique num parque, o estar junto, ouvir música, ler, respirar, escutar um passarinho, às vezes é tudo que a gente precisa para ter uma vida boa, né? Contente, sei lá. É mais ou menos como eu penso, mas não estou falando de dizer que eu consigo fazer tudo isso, tá? É sempre uma tensão. Legal, que papo, hein? E passa rápido para ficar horas aqui batendo um papo com o René, que está delicioso. Né? Eu coloquei até aqui onde achar, né? Onde poder entrar em contato com o René, o YouTube, o Instagram, o site, né? Tem o YouTube também, que é Pão da Casa, né? Para quem quiser seguir, acompanhar e aprender. Mas passa rápido, né, Alessandro? Passa rápido e o tempo é implacável. Temos que terminar, mas eu queria muito te agradecer, né? Porque, primeiro, pelo seu tempo, né? Que você está num lugar paradisíaco olhando para uma telinha, então obrigado. Segundo, por compartilhar com a gente a sua visão, que é muito bacana, que é relevante, que inspira as pessoas. E você estava falando assim, eu anotei, eu trabalho com uma folha A3 na minha frente, em branco, e eu não gosto de nada com pauta, porque eu acho que limita, né? Coisa de velho. E eu enchi uma folha A3 aqui com coisas que você falou e que fez muito sentido para mim, que de alguma maneira eu vou refletir, e eu acho que quem está ouvindo a gente com certeza também vai parar e vai pensar sobre novas formas de empreender. Eu queria agradecer seu tempo, dar os parabéns pela iniciativa e dizer que você tem aqui um fã e os compulsivos estão à sua disposição, caso você precise, no momento que você precise. Legal, eu fico imensamente grato pela oportunidade e por bater papo, principalmente quando as perguntas são boas, vão estimulando e a gente vai pensando junto e construindo junto, né? Então foi um prazer estar à disposição também para conversar, né? Quando estiverem por aí, quiserem passar a tomar um café, né? Só chegar. Com certeza. Comer um pedaço de pão, né, também. Exato, estou doido para abrir o curso presencial para ter uma desculpa só para poder fazer uma visitinha e passar por aqui. Sim, se Deus quiser vai abrir logo. René, também agradeço, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela disponibilidade, pela grande aula, pelos ensinamentos, acho que vai ser de grande valia para todo empreendedor, para os nossos ouvintes aqui da coluna da Band News FM.
Infelizmente temos que encerrar. Obrigado, Alessandro, por mais essa parceria. A gente conversou com o René Seifert, do Pão da Casa, e até a próxima entrevista. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais, valeu.